Racismo inverso não existe. E nesse vídeo, dividido em 3 partes, rapidamente, eu vou explicar por que ele não existe, por que ele existe enquanto ferramenta política na cabeça de alguns e por que é importante a gente pensar criticamente sobre o contexto e o uso político dessa ideia. Racismo inverso não existe. Por quê? Porque racismo, a gente tem que entender o racismo enquanto um fenômeno sistêmico, estrutural, com consequências materiais. É um pensador que eu acho que ajuda a gente a pensar nisso, nessa questão da ideia da ideologia e como o racismo se encaixa também nessa categoria, é Gramsci. E ele mostra, vamos dizer assim, que o racismo, enquanto uma ideologia, que é o conceito que ele trabalha, é um fenômeno, vamos dizer assim, que tem um lugar, uma origem discursiva, o opressor, e tem também, vamos dizer assim, o outro lado, o oprimido. Então, acho que se a gente for pensar essa questão da circulação das ideias, eu acho que a gente entender o racismo enquanto um sistema é importante, né? E dentro dessa circulação, vamos dizer assim, da origem de onde esse discurso parte para onde esse discurso também é absorvido não só pelo opressor, mas também pelo oprimido, esse fenômeno tem consequências materiais. E isso a gente vê nos dados, por exemplo, quando a gente analisa diferentes contextos, onde a gente vai encontrar racismo no Brasil, nos Estados Unidos, na África do Sul, na Ásia, vários outros lugares diferentes, com diferentes, onde diferentes fenótipos, vamos dizer assim, sofrem com esse fenômeno, e existem consequências materiais. Voltando para o Brasil, né? Quando a gente vê os dados de educação, a gente vê os dados de renda, a gente vê os dados de assassinato, é fato que a população negra brasileira ela sofre ela sofre com um sistema estrutural de opressão. Números mostram isso. População branca não. Então é muito diferente, vamos dizer assim, isso explica o porquê que, vamos dizer assim, as piadas, as ações cotidianas, os preconceitos, a gente não pode comparar. Né? Quando você vê alguma pessoa branca na televisão reclamando que está sofrendo racismo reverso, inverso, não existe. Porque não existe um sistema, uma estrutura que o oprime ao nível material, ao nível simbólico, comparado à população negra brasileira, onde os números mostram de maneira objetiva que o racismo tem um impacto a nível material. Ao nível material que é inegável, vamos dizer assim, ao nível social e material. Então é muito diferente. Não existe ações como é que se diz? Então política de reparação não é uma atitude de racismo inverso, mas é sim uma política de reparação, porque não existe uma inversão, e dessa não é a ideia, não existe não existe uma inversão, vamos dizer assim, dessa hierarquia material planejada dentro das políticas de reparação. Uma piada que você faz com uma pessoa branca não tem o mesmo peso com relação quando você faz com uma pessoa negra, né? E você ouvir dizer, não, eu sofri de racismo inverso. Não existe uma estrutura, um sistema que vai fazer com que essa brincadeira, né, com que essa piada se transforme num estereótipo, que se transforme num estereótipo negativo e que vai dificultar o seu emprego, que vai dificultar o seu progresso material, a sua educação, etc. Então, no nível, vamos dizer assim, cotidiano, com esses exemplos, não existe racismo inverso. Mas a questão é, por que existem pessoas que acreditam nessa ideia de racismo reverso, o racismo inverso? Eu acho que essa é uma questão importante também para a gente pensar. E não são poucas. Né? Existem vários exemplos onde isso se coloca. Nos Estados Unidos, quando surgiram as políticas de reparação, essa ideia surgiu com força.
né? Vários processos foram movidos e essa palavra, essa ideia, esse conceito estava lá. Alguns meses atrás, no Brasil, agora a gente está em novembro de 2020, alguns meses atrás, uma grande rede de lojas resolveu abrir uma chamada para trainees, pagos com possibilidade de entrar nos cargos executivos da empresa. E essa chamada para treinamento era só para pessoas negras. Isso também levou a uma enxurrada de pessoas comuns, vamos dizer assim, advogados e outras pessoas, a moverem processos, perderem o seu tempo, vamos dizer assim, e moverem processos no Ministério Público para que isso não pudesse existir. Porque segundo a Constituição, não pode ser discriminado, assim, assado, e estava usando essa ideia de racismo reverso. Eu acho que para a gente pensar nisso, é interessante a gente pensar vamos dizer assim, outras ideologias, além do racismo, onde ideias semelhantes também se colocam, né? Vamos pegar um exemplo, por exemplo, do feminismo. O que a gente escuta muitas vezes de alguns homens que são contra o feminismo é dizer que isso é um machismo reverso, isso é um sexismo reverso, porque essas mulheres querem oprimir o homem. No nível internacional macro, a gente vê que muitas críticas fundamentadas, quando são colocadas ao Estado de Israel, a gente ouve de sionistas dizendo que isso é antissemita. E eu diria que o mesmo também pode ser pensado em relação a essa ideia do racismo reverso. Eu acho que isso é uma resposta, é um ricochete, vamos dizer assim, de políticas e pensamentos progressistas que têm em si, no seu cerne, uma ideia de diminuir, vamos dizer assim, as desigualdades estruturais ao nível, vamos dizer assim, do gênero, ao nível, no caso do racismo, das questões raciais. E essas ideias, né, do racismo reverso, do sexismo reverso, é um ricochete que a gente ouve, vamos dizer assim, desses grupos que estruturalmente estão no topo e querem se manter no topo. E eu acho que esse ricochete, muitas vezes, ele é inconsciente, outras vezes não, né? Mas muitas vezes é uma resposta inconsciente desses grupos que se sentem ameaçados, vamos dizer assim, de serem do seu topo, da sua montanha, ser diminuída um pouquinho, e aquele ouro, aquela riqueza, aquela, vamos dizer assim, aquela desigualdade ser diminuída, e essas ideias são colocadas no bar, na rua e nos processos, no Ministério Público, para que esse tipo de ação de reparação não aconteça, né? Então eu acho que muitas vezes, pensando novamente, vamos dizer assim, nessas outras ideologias que eu coloquei, que tão importante para a gente entender o racismo no Brasil e o impacto disso ao nível material, social, espiritual, o que é que seja, tão importante quanto entender a negritude, é também importante a gente entender a política da branquitude. E entender isso também dentro de um caráter, vamos dizer assim, pensando interseccionalmente, de classe. Para a gente entender como esses ricochetes aparecem de diferentes maneiras dentro, vamos dizer assim, desse espectro da branquitude. Hannah Arendt, depois da Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, ela era uma filósofa judia, ela se propôs a entender não só o impacto, vamos dizer assim, dessas políticas do Holocausto na população judia, em todas essas camadas que a gente está falando também no racismo, no caso brasileiro, mas entender a cabeça do nazista. O que é que se passava na cabeça do pai de família que ouvia o discurso nazista, comia aquilo e mandava gente, assinava documento e mandava eles para o campo de concentração. Voltava para casa e abraçava sua esposa, sua filha, etc. Banalidade do mal, né, que ela escreve sobre. Tanto quanto Hannah Arendt, e eu diria de uma maneira muito mais eficiente, a escola de Frankfurt também se propôs a entender a mentalidade autoritária, o nazismo, o fascismo e como as pessoas, vamos dizer assim, no nível psicanalítico, absorviam esse discurso, né? Então eu acho que, por isso que nesse vídeo eu estou querendo que a gente pense não só que racismo reverso não existe, mas propor também a gente entender por que na cabeça de algumas pessoas isso existe. Quais são os usos políticos e a importância política que esse tipo de ideia tem
no campo hoje de debates, né? De debate político, com consequências materiais, vamos dizer assim, de quem vai manter seu privilégio, de quem não vai manter seu privilégio, e onde é que isso vai parar. Então é isso. Eu acho que eu falei das 3 coisas que eu tinha para falar. Por que não existe? Por que algumas pessoas acham que isso existe e como isso é usado. E como a gente tem que pensar criticamente em relação a isso.